Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esse evento do Núcleo de Tributação do Comitê Jurídico da Câmara Ito-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura. É uma satisfação termos hoje e teremos também amanhã o time que compõe o nosso Comitê Jurídico, integrantes do Núcleo de Tributação, que já há algum tempo é coordenado pelo Maurício, e eu lembro, Maurício, o primeiro evento que nós realizamos lá no auditório da Câmara, no Edifício Itália. Naquela ocasião, né, algumas vantagens que a gente tinha, que após o evento nós seguíamos para um almoço de confraternização, né, coisas boas, né? Mas a situação do momento não nos permite essa proximidade maior, então temos que aproveitar o que a tecnologia nos oferece, né, e tirar o melhor proveito disso. E certamente esse evento viabiliza, né, e permite que pessoas de todo o país e até fora do Brasil também acompanhem esse evento. E, como você sabe, os colegas também sabem, eu não sou advogado da área tributária, e sempre quando eu vejo esses temas tributários, eu fico pensando como é difícil, né, o direito tributário. E se o brasileiro acha que é difícil, o italiano também acha. Então, para ver o grau de dificuldade que nós temos no nosso sistema aqui no Brasil, né? Porque se o italiano acha complicado, é porque aqui é muito complicado mesmo, né? O nosso sistema. Então, essas duas manhãs que vocês tão bem organizaram, ajudará certamente a melhorar a performance fiscal das empresas. São temas atuais e, ao mesmo tempo, recorrentes, né? Eu lembro, por exemplo, a questão da guerra fiscal. Guerra fiscal é algo que, desde 98, no CAD, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, por uma visão da concorrência, nós já abordamos essa discussão, desde 98. E veja, anos passaram e a gente continua discutindo essas questões. E talvez com a pandemia, os temas que vocês trazem hoje, eles ganham uma importância ainda maior, seja para a empresa que já atua aqui no mercado brasileiro ou aquelas empresas que pretendem ingressar no nosso mercado para atuar e contribuir com a geração de empregos e com o desenvolvimento da economia. E a questão da tributação, além da dificuldade para a compreensão, nós sabemos que ela é um dos entraves para a competitividade da indústria brasileira. Então, a empresa estar muito bem assessorada e ter as dúvidas sanadas é fundamental para que ela consiga performar melhor e que ela desenvolva e, com isso, também desenvolva a indústria nacional e a economia nacional. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês, e faço isso em nome do Maurício. Amanhã, quem fará a abertura do evento é o Dr. Celso Aze, o vice-presidente do Comitê Jurídico. Então, desde já, Maurício, eu agradeço também, transmita o meu abraço aos nossos amigos e colegas que amanhã estarão debatendo com você. Eu estarei assistindo para aprender também esse tema. E essa atividade do Núcleo de Tributação e Finanças é mais uma atividade dos núcleos do Comitê Jurídico da Câmara Italiana. Nós temos diversos núcleos nas diversas áreas do direito que interessam ao universo das empresas, e é um formato que nós já adotamos e vem ganhando força agora sob a presidência do Graziano Messano, presidente da Câmara Italiana. Então, eu agradeço também ao Graziano, que é o nosso presidente, a Adriana Mira, secretária-geral, e ao Eduardo Morelli, que sempre auxilia para que o COJUR consiga desenvolver as suas atividades. Então, sem me estender, eu passo a palavra àqueles que conhecem do tema e faço isso passando ao Maurício, que é o coordenador do Núcleo de Tributação e Finanças e será o moderador de hoje e de amanhã desses eventos. Acompanhem, tenho certeza que todos aprenderão muito e eu estou curioso para participar dessas discussões aqui, entender o que está acontecendo e pensar o que a gente pode fazer de melhor para a tributação no nosso país e assim auxiliar as empresas. Muito obrigado a todos. Maurício, a palavra é sua. Obrigado, Banholi. Bom dia a todo o público que está nos prestigiando. Saudar os meus colegas aqui de mesa virtual, de bancada virtual.
Satisfação estar aqui com todos vocês. De fato, primeiro evento nosso aqui do Núcleo Tributário online, né? Nós fizemos alguns eventos lá no Círculo Italiano. Além do almoço, a gente tinha um cafezinho, o pão de queijo, a salada de frutas, enfim, toda aquela mordomia, né? Agora, em casa, cada um tem que o seu, né? Então, não vamos ter aqueles encontros tão gostosos, mas quero crer que num futuro aí não muito distante nós poderemos voltar a nos encontrar pessoalmente. Bom, enquanto isso não acontece, a gente tem aqui preparou aqui um evento bastante interessante, né? Temas muito palpitantes, e aí todos gravitando nas recentes, né, decisões do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo tem trabalhado bastante ultimamente, né? Tem uma pauta tributária bastante extensa, né? Infelizmente, para os contribuintes, né? O desfecho de boa parte das decisões, e ontem mesmo saiu uma matéria no Valor Econômico, né? De que a quase totalidade das decisões em matéria tributária no plenário virtual, né? Durante a pandemia, têm sido desfavoráveis aos contribuintes. Então, aqui hoje e amanhã, na verdade, nós vamos tecer aqui algumas considerações, né, sobre essas decisões, algumas questões, algumas críticas, né, às decisões, porque a gente viu aí algumas questões que houve uma reviravolta, né, da posição do Supremo, outras que deixaram algumas questões ainda em aberto, né, então que não solucionaram totalmente as discussões, as polêmicas, né, e como o Boioli bem pontuou, né, a gente tem discussões aí desde 98 de guerra fiscal. Eu ousaria dizer que, aliás, desde 88, quando saiu a Constituição, e algumas discussões até anteriores a isso, né? Então, realmente são pontos de dúvida, né? De questionamento, e, claro, quando a gente tem uma decisão e uma decisão clara sobre algum assunto, o empresário, né, que é o nosso público aqui, consegue administrar os negócios e tocar o seu dia a dia de uma forma mais simples, né? Então, vamos ver se a gente consegue aqui esclarecer, ou pelo menos pensar nas dúvidas de uma forma um pouco mais concreta, né? Então, bom, sem mais delongas, eu vou brevemente aqui apresentar os meus colegas, né, que se ocuparão aqui das apresentações, né? Então, a gente tem a doutora Mara Caramico, sócia da Panela Advogados, que vai fazer a primeira apresentação. Depois teremos o Rafael Alessandro Penteado, advogado sênior do Gaia Silva Gaia Advogados. Teremos o José Flávio Pacheco, sócio do KLA, Curi Lopes Advogados. E a Fernanda Lima, sócia de Querotino e Nicolete Advogados. Apenas alguns recados, digamos, paroquiais. Nós temos aqui no Zoom, né, uma barra inferior, e tem ali o Q&A, né, o QIA. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer a pergunta por escrito por ali, tá? No final, nós vamos ter as apresentações, né? Então, cada um vai ter aí 15 minutos para fazer a exposição, e depois da última apresentação, a gente vai começar aqui a responder as perguntas e o nosso debate, tá? Então, o público fique à vontade aí para colocar os questionamentos no Q&A, né, no Q&A, e a gente depois no final vai responder, tá? Evidentemente que o nosso tempo é limitado, nós vamos tentar responder todas as perguntas. Caso alguma pergunta, por conta do tempo, não possa ser respondida, a gente vai depois tentar endereçar isso. Vocês fiquem à vontade aí para nos mandar os questionamentos, e a gente vai ter o maior prazer de responder, tá? Bom, então vou pedir também para os apresentadores, né, para os presentes aqui na nossa mesa virtual, que enquanto não estiverem falando, por favor, que mantenham os microfones fechados, para a gente evitar aí algum ruído, aí, algum problema na fala do colega, tá bem? Então, sem mais delongas, né, teremos aí o primeiro tema muito palpitante, né, um tema muito polêmico, né, de ICMS, guerra fiscal, muitos anos atormentando o contribuinte e com muitas dúvidas e questões nos tribunais, né? E aí eu vou passar a palavra aqui para Mara Caramico, que vai fazer uma exposição. Mara, vou jogar para você agora aí. Boa palestra. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente o convite aí do comitê da Italcam para fazer esse bate-papo, porque em 15 minutos a gente fala muita coisa, a gente só pode discutir, vamos dizer assim, colocar as questões em discussão, quer dizer, os temas polêmicos e quais são
vertentes agora em cima desses julgamentos que estão sendo feitos. Então, para não passar do tempo, eu já vou até pôr o meu relógio aqui para não passar muito do tempo, mas eu gostaria de falar com vocês a respeito de um julgamento recente do Supremo Tribunal Federal sobre a guerra fiscal e as restrições ao crédito, ao creditamento de ICMS nas operações interestaduais, quando o Estado remetente da mercadoria concede benefícios fiscais e quem está comprando a mercadoria, ou seja, o destinatário, tem pelo Estado uma legislação que glosa esse crédito, porque esse crédito foi concedido pelo outro Estado fora dos limites do CONFAS. Então, a legislação, o cenário que a gente tinha antes da Lei Complementar 160/17, que era que veio, essa lei complementar veio a tentar solucionar esse problema da guerra fiscal, era o CONFAS, né, a Lei Complementar 2475, que estabelecia a forma em que os estados poderiam conceder isenções, ou seja, que as isenções, benefícios fiscais, etc., só poderiam ser concedidos pelos estados através do CONFAS e através de voto unânime de todos os estados. E o STF já vinha há muito tempo decidindo em vários julgados, em várias ADIs, pela inconstitucionalidade dos benefícios e das legislações estaduais que promoveram esses benefícios fora do CONFAS. Tá? Então, todas essas legislações, paulatinamente, vinham sendo declaradas inconstitucionais. E aí, a lei complementar tem um desdobramento desta inconstitucionalidade, dizendo o seguinte, que no artigo 8º ela diz que a inobservância dos estados ao instituir uma legislação que cria benefícios fiscais fora do CONFAS, torna o crédito atribuído ao estabelecimento recebedor das mercadorias nulo, tá? Então, e nesse julgado que a gente tem, a gente está diante de duas legislações, como mínimo, né? O leading case julgava um caso de um contribuinte do Rio Grande do Sul que tinha comprado do Paraná, e o Rio Grande do Sul tem uma legislação, que é essa que eu estou colocando aqui, que não admite o crédito fiscal quando justamente o estado de origem tiver concedido benefícios fiscais. E a legislação do Rio Grande do Sul, inclusive, ela é mais abrangente do que a legislação, por exemplo, de São Paulo, porque ela não fala em benefício fiscal instituído fora do CONFAS, ela fala qualquer benefício, tá? E a legislação de São Paulo, ao contrário, ela considera como não cobrada, ainda que destacada no documento fiscal, a vantagem econômica decorrente da concessão a qualquer título de subsídio, crédito presumido, fiscal, em desacordo com o disposto no artigo 155 da Constituição. O que nós tínhamos até o momento em relação ao crédito? O entendimento do STJ dizendo que, ok, os estados podem, para que os estados possam glosar qualquer tipo de benefício, eles teriam que entrar com uma ADI, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, para questionar a legislação. Eles não podem simplesmente, por legislação interna, fazer uma guerra fiscal às avessas, para glosar os créditos destes contribuintes de boa-fé que adquirem essas mercadorias de outros estados que concedem benefícios, porque muitas vezes esses benefícios são, inclusive, desconhecidos de quem está comprando, né? Existem situações em que a legislação é clara, porque ela é dada pelo regulamento do imposto pelo ICMS, o regulamento do ICMS de cada legislação, mas existem situações em que este regime especial ou esta concessão de benefício é um a um, né? Quer dizer, depende de uma série de coisas, depende de termo
de atendimento de condições, depende de uma série de circunstâncias. Então, não é sempre que esse benefício está escancarado na nota fiscal para dizer que o contribuinte tem a condição de saber que ele existe. Então, a posição do STJ até o momento era no sentido de proteger o contribuinte, dizendo, olha, realmente, no caso do Estado, o Estado, para procurar o seu direito, ele tem que entrar com uma ação declaratória de inconstitucionalidade para ver preservada a sua legislação e o seu direito a não conceder esse crédito, né? Agora, o contribuinte não pode ser prejudicado. E isto vinha assim sendo adotado não só pelo judiciário, mas também pelos contribuintes. Isso era uma jurisprudência quase que mansa e pacífica durante muitos anos. Aí, o que acontece? Uma reviravolta. Como o Maurício disse, nós estamos em época de pandemia, em época de STF julgando a portas fechadas, né? E sem possibilidade, inclusive, de maiores discussões. Então, vem a tese, vem o julgamento do recurso extraordinário 628075, que é do tema 490, e que diz o seguinte, ele estabelece a seguinte tese: o estorno proporcional de crédito de ICM efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido, concedido pelo Estado de origem, sem autorização do CONFAS, não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. Ou seja, os argumentos do voto do ministro Gilmar Mendes, que foi o voto condutor e o voto vencedor, ele não era o relator era o Fachin, que dava provimento ao recurso do contribuinte e dava o direito ao creditamento, né? Os argumentos do voto do Gilmar Mendes foram basicamente em cima do direito da não cumulatividade constitucional do ICMS. E o que ele falava é que o direito ao creditamento, ele pressupõe o efetivo recolhimento, aquela tese que você só pode se creditar daquilo que foi pago, não daquilo que foi destacado no documento fiscal. Que o princípio da cumulatividade em matéria de ICMS, ele deve ser interpretado neste sentido, ou seja, que o imposto que você pode se creditar é aquele que efetivamente é suportado pelo contribuinte. E aí ele dá aqui a gente estava se discutir o crédito presumido e ele estava dizendo, então a tese dele é que efetivamente o benefício fiscal por conta deste crédito presumido que foi dado efetivamente diminuiu a carga tributária que foi paga na origem, então que o contribuinte do Estado do Rio Grande do Sul, naquele momento, não teria o direito de se creditar, porque aquele imposto destacado na nota fiscal não teria sido efetivamente pago. E aí eu trago uma figurinha só para mostrar o que acontece na verdade, né? Então a gente tinha o frigorífico no Paraná que vendeu para uma indústria no Rio Grande do Sul por 100, modo de dizer, a alíquota interestadual seria de 12%, ele teria um débito na nota fiscal de 12% e teria um crédito presumido de 7%, dado pelo Estado do Paraná. Então, ele recolheu, no final das contas, R$ 5,00. E o destinatário, aqui no caso, ele pegou e tomaria um crédito de 12, que era o crédito da nota fiscal, teria um débito de 36, porque ele estaria vendendo dentro do Estado sobre a base de 200, então ele teria um imposto a recolher de R$ 24. O que ele diz? Que este crédito aqui não poderia ser tomado, porque efetivamente o que se recolheu aqui na origem sempre foi 5 e não os 12. Tá? O que a gente nota? Que existe uma confusão entre o conceito de valor cobrado, porque a legislação fala que você pode tomar o crédito do valor cobrado e não pago, né? Com a operação e se refere a uma operação de venda, que é um fato conhecido.
ou ele é o varô apurado, que é um fato desconhecido no final das contas, né? Então, existe uma confusão ainda hoje dessa situação do ICMS, que é destacado na nota fiscal, contra o ICMS, que é apurado na origem, né? E aí, diante desta circunstância, diante que acho que esse próprio julgamento demorou bastante tempo para ser tocado aqui, para ser finalizado, o que eles discutiram? A modulação dos efeitos dessa decisão. E aí, ele vem construindo uma base para justificar essa modulação e dizendo que o caso tratado é muito complicado, porque a própria corte ela tinha discussões e votos nos dois sentidos, entendimentos nos dois sentidos, né? Até o próprio julgamento trazia o voto em sentido contrário. Então, os próprios ministros não estavam se entendendo quanto à própria matéria, já eram divergentes quanto a isso. E ele disse que realmente era importante modular nesses casos, porque eles precisam, essa decisão ela precisa ser aplicada de uma maneira adequada, numa data de julgamento que seja justa, né? Para justamente evitar que essa decisão possa afetar de maneira negativa importantes valores sociais, como o que ele mesmo disse, né? Princípios de boa-fé, da confiança legítima, que o caso retém, a segurança jurídica de todo mundo que acreditava que o julgamento ia ser num sentido e depois foi no outro. Então, o que eles... aí se pega e se modula essa decisão da seguinte forma, com os efeitos ex nunc, ou seja, válidos da decisão para frente. E o que ele fala? Que voto para conferir a decisão, efeitos ex nunc, a partir da decisão do plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos. E aqui está o problema, das relações tributárias já constituídas. Isto é, a explicação, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da data da decisão. Para mim está claro, e acho que está bastante claro aqui, eu ainda só vou fazer o seguinte aqui, que a gente está falando numa proteção em relação às decisões e aos casos que a gente tem para julgar. Muito claro que ele estabeleceu esta decisão, daqui para frente, os estados que não autuaram e os contribuintes que não foram autuados até o momento só podem ser autuados de situações daqui para frente. Não podem ser autuados para se exigir os créditos passados. Esta situação está definida. Agora, não está definido como ficam as situações atuais de contribuintes que tenham sido autuados. Então, eu pus alguns cenários aqui para a gente poder dizer o seguinte, olha, como é que fica a situação. E para ver que, na verdade, esta decisão não decidiu estas situações na íntegra. Tanto é que existe, acho que, no mínimo, 5 embargos de declaração de todos que estavam participando lá, como amicus curiae, como o próprio recorrente, etc., entraram com embargo de declaração porque realmente a situação não ficou clara, né? Não ficou decidida. Então, eu trago o cenário número 1, que é o contribuinte, ele, de 2015 a 2019, ele não realizou o estorno, tá? Não houve fiscalização. Então, segundo o tema, o Estado poderia autuar. Esse acho que é o único cenário que fica claro que não, né? Quer dizer, que realmente o STF diz não vai autuar, porque ele não teve nenhuma autuação, o Estado só pode autuar daqui para frente. Outro caso, o contribuinte não realizou o estorno, foi lavrado o auto de infração. O que a gente faz? Mantém o AIM ou não mantém o AIM?
não tenho resposta, tá? Porque não está claro. Isso, inclusive, é objeto dos embargos. Outra situação. Auto foi lavrado em 2010. Em 2019, veio uma decisão que transitou em julgado, anulando a decisão, e agora nós temos o julgamento de agosto, dizendo o seguinte, que aquele crédito é devido. Deve-se respeitar a coisa julgada, os estados têm direito a entrar com as respectivas rescisórias para mudança do questionamento, mudança do entendimento, e ainda outros 2 cenários. O contribuinte realizou o estorno, né? Ele poderia buscar este crédito a partir do momento que o STF diz que essa decisão só vale daqui para frente, né? E o último, o contribuinte realizou o estorno e ajuizou, por exemplo, um MS para garantir esses créditos e obteve uma liminar. Mantido o crédito no período da liminar ou não se mantém esse crédito no momento da liminar? Então, essas são um pouco as discussões que eu queria trazer para vocês, porque em breves palavras aqui, porque eu acho que é esse o problema que nós temos. Uma coisa que o voto do Gilmar Mendes, né, acho que não me lembro, acho que é dele, traz a lei complementar 160 veio resolver todos esses problemas. Então, de uma certa forma, apoiado nesta pseudo garantia, ele pega e diz, não, tudo bem, daqui para frente não pode autuar, daqui para trás a lei resolveu, né? A lei complementar acaba resolvendo esse problema. Mas a gente vê que isso não é a verdade, né? A gente vê que não existe segurança jurídica nessa decisão que foi tomada, não tem resposta para 4 ou 5, tem resposta para um dos cenários, não tem resposta para nenhum dos outros 5, com certeza, né? Para que a gente possa chegar para o cliente da gente e dizer, não, fica tranquilo, você não vai ser autuado, ou fica tranquilo, mesmo você tendo sido autuado, o teu processo vai ser julgado de uma determinada forma, não existe nada disso, né? Então, essa é a situação que a gente tem hoje. Um dos embargos que eu cheguei, inclusive, a ler ontem à noite, é do amicus curiae da ANDAP, da Associação de Autopeças, e ele fala justamente isso, que existe uma antisonomia de tratamento, justamente, entre os contribuintes que foram autuados e aqueles que não foram autuados. Porque os que não foram autuados, então, ok, não vão ser autuados, se forem autuados daqui para frente, então, beleza na fita. Agora, quem foi autuado não sabe o que fazer, né? Quer dizer, teria a possibilidade de manter essa autuação, né? Então, e ele realmente junta várias decisões, inclusive do Estado de São Paulo, de situações que estão sendo indeferidas, essa convalidação do crédito que vem pela Lei Complementar 160, os estados estão, de toda forma, procurando pelo em ovo para poder indeferir e seguir com os autos de infração. Então, a situação está bem complicada. Eu paro por aqui, porque eu não sei nem se meu tempo foi suficiente ou não, mas eu deixo, inclusive, para discussões aí aberto para quem quiser comentar ou quem quiser perguntar alguma coisa. Obrigada, gente. Obrigado, Mara. Obrigado pela excelente exposição. De fato, né, muitas perguntas ficaram em aberto. E curioso que o Supremo julgou também, na mesma época, né, a DPF 198, né, que justamente tratava do quórum, né, o quórum não, mas da votação unânime, né, para ter a aprovação para ter autorização de um benefício fiscal, né, pelo CONFAS, que era um ponto que poderia dar uma grande reviravolta nesse assunto. E aí o Supremo manteve, né, a constitucionalidade da Lei 24 neste ponto,
Mas o Supremo poderia ter pautado a ADIM do Amazonas contra a Lei 160, a Lei Complementar 160, né? Porque a gente tem uma ADIM pendente, né? E pode ser que tudo aquilo que a Lei Complementar 160 está fazendo para, ou se propôs, né, para apaziguar aí a situação da guerra fiscal, né, pode também ir por terra se o Supremo amanhã decidir que ela é inconstitucional. Então, poderia ter sido julgado e aí ter tido aí uma pacificação mais completa do assunto, sem prejuízo desses pontos que você bem colocou que ficaram em aberto, que são objeto aí dos impactos de declaração. Mas muito bom, acho que depois a gente vai ter aí um tempo para os debates, para as perguntas. Mas então eu passo a bola já diretamente para o Rafael Rodrigues, que vai falar do ICMS na importação, né? Um assunto que até toca um pouco aí a questão da guerra fiscal. Rafael, com você, se você quiser colocar aí, não sei se você tem uma apresentação, mas se você quiser colocar a apresentação, projetar, fica à vontade. Obrigado, Maurício. Obrigado, Mara. Bom dia, pessoal. Eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês, só fazer o share da apresentação. Só um minutinho. Apareceu aí? Bom, eu vou comentar um pouquinho para vocês aqui sobre a recente decisão do ICMS envolvendo o ICMS na importação. É um tema que conversa bastante com o que a Mara acabou de comentar, principalmente porque muitos estados concedem benefícios fiscais na importação e nas operações seguintes, né? Então, essa questão de identificar para qual estado precisa ser recolhido o ICMS na operação de importação é bastante relevante. Tá? O que acontece? Né? Uma das hipóteses de incidência do ICMS é justamente a importação de mercadorias. E aí essa questão de identificação do estado competente para exigir o ICMS nessas operações vem sendo discutida há muito tempo, né? Que nem o Vicente comentou no comecinho da nossa reunião aqui, a gente tem discussões sobre isso de 15, 20 anos atrás. E embora com uma certa tendência aí, jurisprudencial, é um tema que gera bastante polêmica. E essa polêmica ela decorre da própria legislação. Porque a Constituição Federal tem um dispositivo que trata sobre o recolhimento do ICMS nas operações de importação, e a lei complementar do ICMS, que em tese deveria trazer as regras gerais para esse imposto, ela também tem um dispositivo sobre isso, mas eles acabam não conversando muito, né? E por conta dessa confusão da própria legislação, a gente tem entendimentos de julgados diferentes sobre esse tema. Temos entendimentos do STJ, entendimentos do STF, que também não conversam muito. E a própria sistemática das operações de importação, que cada vez são mais complexas, né? A gente tem operações com entradas simbólicas, com importação por conta e ordem, importação por encomenda, tornam essa questão de identificação do estado competente para exigir o ICMS na operação de importação bem complexa e, como a legislação não ajuda, fica cada vez mais difícil. Então, aqui eu trouxe um gráfico para vocês, para a gente identificar como que funciona a importação, né? O recolhimento do ICMS na importação. Via de regra, a gente tem um desembaraço por um estado e, posteriormente, uma operação de venda, transferência para outro estabelecimento localizado em outro estado, para outra empresa. Muitas vezes, esse desembaraço ele pode acontecer em um estado, né? E essa mercadoria pode ser remetida diretamente para outro, sem que haja uma circulação física nesse estado. Ou muitas vezes pode ser desembaraçado diretamente no estado onde está o cliente final do efetivo importador da mercadoria. E isso torna complexa a identificação para qual estado recolher o ICMS. Né? Nesse cenário, por exemplo, aqui, a gente faz a importação pelo Espírito Santo e esse importador remete a mercadoria para São Paulo, sem que, por exemplo, a mercadoria circule fisicamente pelo estabelecimento dele. Então, ela sai direto do porto e vai para São Paulo. Nesse cenário, para onde que eu recolho o ICMS? Recolho para o Espírito Santo, onde estava o importador, ou recolho para São Paulo, onde estava o destinatário final da mercadoria, onde houve a entrada física da mercadoria? Né? Então, há uma discussão sobre isso. E aí, que nem eu comentei no começo, essa discussão decorre da própria legislação. Porque a Constituição Federal, no dispositivo que trata sobre esse tema, ela prevê que o ICMS precisa ser recolhido para o estado onde está estabelecido o destinatário da mercadoria. E aí surge a primeira questão. Quem que é esse destinatário? O destinatário final
é o destinatário jurídico, aquele que recebe a transferência de titularidade do bem do exportador, quem que é esse destinatário, né? Então, aí já fica a primeira dúvida. E aí vem a lei complementar do ICMS, que, como eu disse, deveria, né, trazer as regras gerais e facilitar a vida do contribuinte, e coloca que o ICMS vai ser recolhido para o estado onde houver a entrada física da mercadoria. Em completa, acaba não conversando com a Constituição Federal, né, porque essa questão de haver entrada física, ela não necessariamente vai ocorrer. Porque, que nem a gente colocou, em muitos casos, a gente tem uma mera circulação simbólica, uma importação por encomenda, por exemplo, a mercadoria sequer pode entrar no estabelecimento da trading, ela sai direto do porto e vai para o estabelecimento do importador encomendante, né, do encomendante no caso. Então, essa colocação de entrada física da mercadoria pela lei complementar não resolve o problema que a gente tem em relação a isso. Tá? E aqui eu trouxe para vocês um gráfico também, só para ilustrar como que seria uma importação, o recolhimento do ICMS numa importação, em um caso em que a gente seguiria o que diz a lei complementar sobre uma entrada física da mercadoria, né? Então, suponhamos que a mercadoria seja desembaraçada no Espírito Santo e posteriormente remetida para ou vendida ou enviada efetivamente para o encomendante pré-determinado numa operação de importação por encomenda, né? Então, o ICMS seria recolhido para o Espírito Santo e na operação interestadual a gente teria novamente o recolhimento do ICMS aí sobre a alíquota de 4% por conta da Resolução 13 do Senado Federal. Então, esse aqui seria o recolhimento normal do ICMS numa operação de importação. Agora, digamos que nessa operação de importação não haja circulação física da mercadoria pelo estabelecimento desse importador que está no Espírito Santo. Tá? Aí, o que acontece nesse caso? Por exemplo, o Estado de São Paulo, ele simplesmente desconsidera essa perna da operação. Ele diz que, como não houve circulação física da mercadoria pelo Estado do Espírito Santo, pelo estabelecimento do importador no Espírito Santo, eu quero esse ICMS para mim, né? Então, recolha esse ICMS da importação para São Paulo, desconsidere a importação no Espírito Santo com a revenda posterior para o Estado de São Paulo, e recolha o ICMS para mim da importação com multa e juros. E aqui a gente toca também na questão que a Mara comentou sobre os benefícios fiscais concedidos pelos estados nas operações de importação e remessa interestadual, porque muitos estados concedem benefícios, né? E muitas tradings, muitos importadores estão em estados que concedem benefícios, e aí esses benefícios nessas operações em que o estado que recebe a mercadoria fisicamente não reconhece o recolhimento feito no outro estado, praticamente anula esses benefícios concedidos nos estados onde foi realizada a importação da mercadoria. Então, por isso que esse tema também conversa bastante com a guerra dos portos comentado pela Mara agora há pouco. Bom, mas o que dizia a jurisprudência aí nessa bagunça da legislação? O STF já tem decisões disso de 15, 20 anos, tá? Envolvendo esse tema de recolhimento do ICMS nas operações de importação. E a jurisprudência do Tribunal Superior é no sentido de que o ICMS ele deve ser sempre recolhido para o estado onde está o destinatário jurídico da mercadoria, tá? Independentemente de circulação física desse bem por determinado estado ou por outro. Então, isso quer dizer que o ICMS vai ser recolhido onde está o importador que recebe a transferência do bem lá do exportador de fora, tá? Então, não importa se a mercadoria circula ou não pelo estabelecimento dele. Temos um caso da Petrobras bastante interessante, que o importador estava localizado em Pernambuco e a mercadoria foi desembaraçada no estado do Rio de Janeiro diretamente por uma questão de logística, porque a Petrobras é o adquirente final dessa mercadoria, e o STF entendeu que o imposto deveria ser recolhido para Pernambuco, onde estava o efetivo importador, mesmo a mercadoria sendo remetida diretamente para o estado do Rio de Janeiro. Tem um caso da Polaroid que, se a gente analisa só a ementa dele, o STF parece entender que o que vale, na verdade, é o destinatário físico da mercadoria, é onde há circulação efetivamente da mercadoria, mas se a gente analisa o caso efetivamente, não é bem isso. Porque esse caso da Polaroid, ele leva em conta uma simulação que foi feita para fins de mero aproveitamento de benefícios fiscais. Então, a jurisprudência do STF sempre caminhou nesse sentido de que vale ao destinatário jurídico da mercadoria.
O STJ, por outro lado, ele tem um entendimento mais em linha com a lei complementar, no sentido de que o ICMS tem que ser recolhido para onde há circulação física da mercadoria. Então, numa hipótese de circulação simbólica, numa hipótese de importação por encomenda, em que a mercadoria não circula fisicamente pela trading, o ICMS seria recolhido para o estado onde está o encomendante pré-determinado. Tá? Então, isso demonstra uma clara oposição entre o STF e o STJ nesse tema. Os estados também têm entendimentos diversos sobre isso. O estado de São Paulo costuma publicar diversas soluções de consulta, dizendo que o que vale é a circulação física da mercadoria. Então, a gente tem casos, muitas vezes, que o importador está aqui em São Paulo, a mercadoria não vem para cá, ela sai direto, por exemplo, do Porto do Espírito Santo para um cliente final no Nordeste, e São Paulo diz, não, a mercadoria não veio para cá, então eu não quero esse ICMS. A gente tem algumas discussões sobre isso, porque cada estado tem um entendimento diferente sobre o tema. E aí, por conta dessa bagunça da jurisprudência, da legislação, em 2012, o STF reconheceu a repercussão geral desse tema em um recurso extraordinário com agravo, decorrente de uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tá? Eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre o caso concreto, porque ele gera uma certa discussão, mas vamos discutir aqui primeiro o que foi definido pelo STF nesse tema 520, que é de super importante. Tá? Em linha com a jurisprudência do tribunal, foi concluído que o que vale mesmo é o destinatário jurídico da mercadoria. Tá? Então, nessas operações de importação, que a gente tem 2, 3 estabelecimentos envolvidos, com remessa simbólica ou por encomenda ou por conta e ordem, o que vale é onde está o estabelecimento que efetivamente recebe a transferência do bem lá de fora, tá? Que recebe a transferência de domínio do bem. Não importa se tem transferência, se tem operação física, se não tem. Então, ficou claro nesse julgado com repercussão geral que o que vale é o destinatário jurídico da mercadoria, independentemente da circulação física e do destinatário econômico. Tá? E aí, por conta disso, foi declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do dispositivo da lei complementar que exige, para fins de recolhimento do ICMS importação, a entrada física da mercadoria. Né? Então, em tese, isso não teria mais aplicabilidade prática, esse dispositivo vai continuar lá, mas, em tese, ele não teria mais aplicabilidade prática. E aí, outro ponto importante desse julgado é que ele menciona essas outras modalidades de importação. Ele fala expressamente sobre operações de importação por conta e ordem, importação por encomenda, que, embora essas modalidades elas estejam previstas em instrução normativa da Receita, e até alguns estados tenham na sua legislação interna previsões sobre isso, ele reconhece essas operações de importação e até menciona para onde deve ser recolhido o ICMS. E mais, ele menciona também operações com remessa simbólica, né? Mesmo que não seja uma importação por conta e ordem por encomenda, ele menciona operações com remessas fictas de mercadoria. Tá? Bom, e aí na importação por conta própria, né, em que há efetivamente só um estabelecimento envolvido na operação, parece claro que o destinatário econômico e o jurídico vão ser sempre a mesma empresa, o mesmo estabelecimento. A gente tem uma discussão aqui sobre o caso concreto, que nem eu falei que eu vou comentar mais para frente, mas nesses casos de importação por conta própria, sem o envolvimento de mais de um estabelecimento, parece não haver grandes dúvidas. Tá? Não temos grandes dúvidas em relação a isso. O julgado ele menciona também as importações por conta e ordem. Nas importações por conta e ordem, a gente tem geralmente uma trading que é contratada para simplesmente realizar o despacho aduaneiro da importação. Ela, na verdade, funciona como uma prestadora de serviço. Nesse caso, por ser uma prestadora de serviço e não receber efetivamente a transferência do bem lá de fora, o ICMS ele vai ser recolhido para o estado onde está localizado efetivamente o importador, e não a trading, que é uma mera prestadora de serviço. Então, nesse caso, ficou claro para onde o ICMS vai ser recolhido também. Tá? Na importação por encomenda, onde a trading efetivamente adquire a mercadoria e efetua a revenda para o encomendante pré-determinado, por ela receber a transferência de domínio do bem, por ser ela destinatária jurídica no território nacional, o ICMS vai ser recolhido para o estado onde ela estiver localizada. Tá? Então, isso também gera muita segurança jurídica para os contribuintes. No caso concreto, por que eu comentei que ele gera um pouco de discussão? Tá? Houve a importação pelo estado de São Paulo, a mercadoria ela foi remetida para o estado de Minas Gerais sem circular fisicamente para São Paulo,
E aí, em linha com o que dizia a lei complementar, né, como não houve entrada física em São Paulo, o ICMS seria recolhido para Minas Gerais. E essa mercadoria foi remetida para Minas Gerais, seria objeto de industrialização e devolvida para esse estabelecimento importador. E aí surgiu a dúvida, para onde se recolhe esse ICMS? Por haver entrada física no estabelecimento de Minas Gerais entendeu que era competente para exigir esse ICMS. Então, isso gerou toda essa discussão sobre esse tema. Se a gente for aplicar a tese que foi definida aqui, o que vale o destinatário jurídico, parece bem claro que o ICMS seria recolhido para São Paulo, onde estava o efetivo importador, mesmo não havendo entrada física da mercadoria no estabelecimento dele. Só que nesse caso, né, surpreendentemente, o STF, o relator, entendeu de modo diverso. Né? Ele disse que não, o ICMS ia ser recolhido para o estado de Minas Gerais. E aí ele até menciona, porque a mercadoria foi destinada desde o começo para uma hipótese de industrialização, faz uma confusão lá de remessa direto da importação para uma industrialização, que não casa em nada com o que foi decidido na tese do STF em repercussão geral. Tá? Então, a gente nota aí uma clara contradição sobre isso da aplicação da tese ao caso concreto. Né? Não fica muito claro, mas pode ser que o fato de ter sido remetido diretamente para a industrialização fez com que o relator tivesse uma conclusão diferente sobre o tema. Não faz muito sentido isso, mas será que a destinação do produto desde a importação importa, né? Faz sentido, gera alguma consequência para fins de determinação de qual estado é competente para exigir o ICMS importação? Não deveria ser, né? Mas não sei se poderia ser o caso. Mas fato é que esse caso gerou aí embargos de declaração, né? Ainda não foram julgados, então pode ser que eventualmente a gente tenha alguma movimentação sobre isso por conta dessa contradição entre a tese e a aplicação do caso concreto. Tá? E aí uns resultados práticos, já concluindo, sobre esse julgado. Tá? Em tese, as importações com trading, muito utilizadas por empresas que importam bastante, né, em matéria-prima, vão ter uma segurança jurídica maior. Né, nas importações por conta e ordem, fica claro que o ICMS vai ser recolhido onde está o efetivo importador e não a trading, e na importação por encomenda vai ser recolhido aonde está a trading efetivamente, não importando mais se tem circulação física da mercadoria por ela ou não. Então, há um risco menor na operação. Tá? Mas, assim, o fato é que a gente ainda vai ter discussões sobre esse tema, principalmente por conta da aplicação da tese ao caso concreto, né? E também porque a gente não sabe se os estados vão seguir esse entendimento de que o que vale é o destinatário jurídico, porque São Paulo tem um entendimento bem firme de que ele só se importa com a circulação física da mercadoria, além do que existem muitos outros fatores envolvendo a caracterização da importação por encomenda e por conta e ordem. Né? O Estado de São Paulo, por exemplo, ele costuma descaracterizar a importação por encomenda por diversas outras hipóteses, e não simplesmente por haver entrada física ou não da mercadoria. Então, isso também precisa tomar bastante cuidado com isso. Tá? Nas importações em que há remessa fixa de mercadoria, então o estabelecimento importou, deu entrada simbólica e mandou direto para um centro de distribuição dele, ou mandou direto para uma outra filial. Será que a gente vai seguir o mesmo entendimento? Né? Deveria, por conta da tese, mas como a aplicação ao caso concreto foi meio confusa, a gente não sabe como isso vai ser tratado daqui para frente. E aí também entender efetivamente como que vai ser tratada essa previsão da lei complementar, que em tese foi declarada inconstitucional, daqui para frente. Então, a gente tem uma maior segurança jurídica para essas operações de importação, temos mais certeza para onde recolher o ICMS, mas algumas discussões ainda continuam. Tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Maurício, eu devolvo a palavra aí para você. Obrigado, Rafael. Muito bem colocado aí toda a questão das dúvidas, né, que permanecem, né? Somente qualquer utilidade agora da Lei 87, né? Porque foi declarado inconstitucional, mas sem supressão de texto, né? Na verdade, não foi declarado sem supressão, enfim, então aquela interpretação conforme, mas para que serve a entrada física, né? Isso vai ficar em dúvida, e como tratar as operações que já predestinam, né, mercadorias, varejo, às vezes tem já, né, os lotes, né, que saem destinados a algumas lojas, por exemplo, e já desembaraça com a destinação pré-definida. Como é que fica essa situação, né, de transferência, como é o caso concreto. Mas legal, eu vou passar agora a bola para o José Flávio Pacheco para falar um
pouco mais de ICMS também, acho que hoje vai ser quase monotemático aqui o nosso tema, mas claro, uma variedade muito grande, que cada um desses assuntos tem aí uma grandes discussões próprias, né? Então, José Flávio, com você aí pessoal, deixa eu só dar desculpa, José Flávio, só um recado, que muita gente entrou durante a apresentação da Mara, só retomar um recadinho. Tem um Q&A, né, o Q&A aí na aba, abaixo aqui da tela, tá? Quem quiser fazer pergunta, pode endereçar as perguntas pelo Q&A, tá? E aí, depois, no final, dependendo, é claro, do tempo e da quantidade de questões, a gente vai endereçar as respostas. Desculpa, José Flávio. Imagina. Bom dia, Maurício. Bom dia a todos os meus colegas aqui nesse seminário. Um agradecimento especial para o COJUR e aos participantes aí também. Vou dividir com vocês aqui uma apresentação sobre mais um tema palpitante aí de ICMS, que trata da decisão do STF sobre a não incidência do imposto nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Vamos lá. Todos estão vendo a minha tela? Bom, a questão já não, ela como tal qual a guerra dos portos e a questão dos incentivos fiscais não é nova, né? Já vem de bastante tempo, ainda da época do decreto-lei, antes da Lei Complementar 87, e reside essencialmente na definição do que se caracterizaria a circulação de mercadorias para fins de incidência do imposto. O artigo 2º da Lei Complementar, e aí também acompanhada pelas leis ordinárias dos estados, trata da questão da circulação de mercadorias, né, que seria o fato gerador do ICMS nessas operações físicas, né. A Lei Complementar 87, dando a entender e atraindo a incidência do imposto nas operações de transferência, né, de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, menciona lá no artigo 12, quando ela fala, inclusive, quando destinados a estabelecimentos do mesmo titular, e também traz regras de valor tributário mínimo, regras de conformação de base de cálculo nessas transferências interestaduais, né? O regulamento de ICMS reproduz essa questão aqui dentro do Estado de São Paulo e também conceitua aí a transferência de mercadoria, de modo que o posicionamento fiscal histórico em relação a essas operações é de que há a incidência de imposto com débito no estabelecimento em que está realizando essa remessa e crédito no estabelecimento que recebe essas mercadorias. Já desde antes, como havia dito, havia essa discussão sobre a possibilidade de incidência desse imposto, em razão do questionamento do fato de que essa operação de fato traduziria a caracterização do fato gerador do ICMS. O STJ já tem uma súmula bastante antiga, de mais de 20 anos, que não constitui o fato gerador o mero deslocamento de mercadoria do estabelecimento de uma empresa para outra do mesmo contribuinte. E esse entendimento vem sendo repetido e reiterado pelo STJ, inclusive por meio de recurso repetitivo, né? Mas os estados continuam, ou sempre continuaram, a exigir o imposto nessas operações. Recentemente, por ocasião do julgamento do tema 1099, né, o STF finalmente analisou a questão em sede de repercussão geral, apesar de já ter havido outras manifestações anteriores em relação a esse caso, em relação a outros casos parecidos, né, como a questão do arrendamento mercantil e tudo mais. O STF reiterou a sua jurisprudência no sentido de que, por não haver a alteração de titularidade jurídica, não há a condição material seria a condição material para a exigência do imposto, né? Essa decisão ela transitou em julgado no dia 10 de outubro passado, né? E tem gerado aí muitos questionamentos por parte dos contribuintes em relação ao seu efeito prático. O que fazer daqui por diante, né? O que isso vai,
como essa decisão muda a dinâmica fiscal das empresas, né? Em que consistentemente precisa movimentar estoque de um estabelecimento para o outro e fazer transferências dentro do mesmo estado ou até mesmo entre filiais localizadas em estados de destino, estados diferentes, né? Remetente no estado e destinatário no outro. As perguntas que surgem de pronto têm relação com a necessidade de estorno de crédito, né? Por ocasião de, entre as, haver uma saída não tributada subsequente. Como é que fica em relação ao estabelecimento de destino? Ele não recebe créditos, né? E o estabelecimento de origem deveria estornar, né, o crédito de entrada. Como isso impacta a cadeia do ICMS e a questão da sua neutralidade, a questão da não cumulatividade do imposto, né? Existe a necessidade do CONFAS assumir um certo protagonismo e criar mecanismos para que essa neutralidade seja mantida, né? E também fora a questão de como os estados se comportarão em razão desse novo entendimento. Os estados de origem passarão a exigir, né, a glosa dos créditos tomados pelas entradas, e os estados de destino começaram a glosar os créditos tomados pela transferência, porque se não deveria ter havido imposto, o imposto não deveria ter sido debitado, então o remetente deveria glosar e o destinatário teria tomado um crédito inexistente. Então tudo isso surgiu, mas após a decisão tomada no tema 1099, o STF também analisou o tema 1052, que apesar de não ser exatamente o mesmo assunto aqui, o impacto é bastante significativo nessas questões, nesses efeitos da decisão sobre a não incidência do ICMS nas operações de transferência. Nesse outro julgado, o STF analisou a possibilidade de manutenção de crédito de ICMS pelas empresas de telefonia quando cedem aparelhos celulares em comodato aos tomadores do serviço. O fisco questionava ali a necessidade de estornar os créditos sobre esses ativos, porque dizia que havia uma saída tributada, não tributada subsequente desses equipamentos. Então, atrairia lá o dispositivo da Constituição, que diz que uma saída isenta ou não tributada, exceto quando há previsão para manutenção desse crédito, deve impor a necessidade de estorno, né, por quem está realizando essa operação. Os contribuintes alegavam, nesse caso, primeiro, a essencialidade da entrega desse equipamento aos contribuintes, então não era uma operação alheia à sua atividade fim. E outro ponto levantado e que conflui e que toca nessa discussão da manutenção do crédito nas operações de transferência é que os contribuintes arguiam que ali no comodato não existe uma operação de circulação de mercadoria, né? Ali não há uma circulação jurídica do bem. O bem sempre permaneceu no âmbito de propriedade do estabelecimento que cedeu esses equipamentos em comodato. Por ocasião desse julgamento, o ministro Marco Aurélio, invocando outros precedentes, já mais antigos do STF, inclusive a decisão tomada em operações de arrendamento mercantil, firmou o entendimento de que, de fato, a movimentação física de um produto, nesse caso celular, né, do equipamento, do remetente para um tomador de seu serviço que não traduz a transferência de propriedade desse equipamento, não revela o conceito de circulação, de operação para fins de ICMS. Então, não havendo uma operação subsequente, não se aplica a necessidade de estorno da Constituição Federal, né, do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, a linha B da Constituição. Então, no caso específico, trazendo esse entendimento do tema 1052 para as operações de transferência, me parece que a questão do estorno de crédito ela fica superada,
me parece que o Supremo tem um entendimento consolidado de que, para fins de incidência do imposto, é necessário haver uma operação de circulação de mercadoria, assim entendida aquela em que se traduz na transferência de propriedade da mercadoria para o seu destinatário, e que no caso da transferência isso não ocorre, né? Então não há uma operação para fins de imposto, mas são tão somente uma movimentação física, de modo que o estorno não seria necessário, né? Quando isso acontece dentro do mesmo estado, a questão do ICMS está de certa forma equacionada, porque o bolso é o mesmo estado está deixando de exigir o estorno no estabelecimento remetente, mas também não tem crédito no destinatário. No fim das contas, tendo apuração centralizada ou não, aquele estado vai lá recolher esse ICMS no final do período de apuração. Essa questão ela começa a ter uma certa picância quando eu tenho um destinatário em um estado diverso daquele em que está o remetente. Isso significa que o estado de origem tem que garantir o crédito, mas não terá um débito, né, atrelado à operação seguinte. E o estado de destino vai arrecadar integralmente esse ICMS na operação com aquela mercadoria específica. Como isso afetaria a questão, na minha opinião, que prevalece, que sobra e que deve ser analisada pelos estados, provavelmente dentro do CONFAS, ou judicialmente, se os estados começarem a suscitar esse tipo de discussão, como organizar a questão de pacto federativo, da arrecadação dos estados, nessa situação em que eu tenho um estado arcando integralmente com o crédito de imposto e outro ficando integralmente com a arrecadação dele, né? Do ponto de vista do contribuinte, a neutralidade ou a não cumulatividade do imposto está, de certa forma, preservada, né? Porque eu mantenho o crédito na origem e debito no destino. Agora, e para os estados, né? Como organizar essa dinâmica do ICMS, né? Em que eu tenho os estados, historicamente, imposto pago na origem, garante crédito no destino. Eu acho que esse é o tema mais complicado desse julgamento, como fazer com que o entendimento lá converse com a dinâmica do ICMS nos casos em que origem e destino estão localizados em estados distintos. Em benefício do tempo, eu tentei ser bastante rápido aqui na exposição do tema, mas fico aberto a dúvidas e quaisquer comentários aí após a apresentação da Fernanda. Tá bom? Obrigado, José Flávio. Muito bom. De fato, essa decisão ela abre uma série de discussões, mas discussões muito, muito estratégicas, né? Porque a questão federativa é uma cláusula pétrea, no fim das contas, né? Como é que fica isso, né? Em última instância, imagina que os estados comecem a glosar o crédito por conta de ser transferência, né? Independentemente do recolhimento na origem. Quer dizer, imagina toda a confusão que isso causaria. Mas já vou passar a bola então para a Fernanda Lima, que vai falar aí das exportações indiretas. Fernanda, como a gente já está com o tempo aí adiantado, Flávio, se puder só tirar a sua claro. PPT, por favor. E aí, Fernanda, bola com você aí. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, com vocês e parabenizar aí os meus antecessores pelas exposições. Eu não sei se vocês já estão vendo a minha tela. Ainda não. Acho que agora vai dar certo. Acho que agora deu. Na verdade, eu estou até feliz, porque eu vou comentar de uma decisão positiva para os contribuintes. Então, isso é um privilégio, considerando aí as últimas decisões do Supremo. Eu vou comentar um pouquinho do tema 674, que tratou, na verdade, da imunidade sobre as contribuições sociais das exportações indiretas.
Esse tema, eu queria Ana, se abrir você puder um... colocar em, desculpa, em modo de exibição, aí o pessoal consegue ver melhor. Sim, Fica maior, tá verdade. bom? Desculpa, só esse. Não, imagina. Feito. Eu queria abrir um parênteses para a relevância dessa decisão, por conta do momento econômico. Essa decisão, basicamente, ela atinge a agroindústria e os produtores rurais. Então, havia uma ação direta de inconstitucionalidade, né, que foi julgada em conjunto com esse recurso extraordinário. Essas ações foram julgadas no mesmo dia, né, e foram relatadas pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Fachin. E o cerne dessa discussão era justamente se as contribuições sociais sobre as exportações indiretas, elas também atingiam as exportações, né? Se estava tudo as exportações indiretas que eram feitas aí por intermédio de trade companies ou por outras empresas que estavam habilitadas a exportar, também estaria dentro da imunidade trazida pelo 149. Então, considerando a relevância do setor, do volume de exportações que hoje o Brasil tem, é uma decisão muito relevante aí, dizer que essas exportações indiretas também estão dentro dessa imunidade, porque a gente sabe que, na prática, são as grandes empresas que promovem as exportações. Então, é muito difícil que os próprios produtores rurais, principalmente quando a gente trata de commodities, promovam as exportações diretamente. Os fabricantes, talvez grandes empresas sim, mas outras menores não, elas precisam realmente da trade dentro da cadeia para promover as exportações. Então, como hoje as exportações têm uma relevância muito grande para a nossa economia, essa decisão é muito importante. Qual foi todo o dilema aí que gerou essa discussão no Supremo? O artigo 149 foi alterado pela emenda constitucional 33 lá em 2001 e ele garantia aí a imunidade das contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico sobre as receitas decorrentes de exportação. Então, a Constituição trouxe exportação em sentido amplo, ele não disse que eram somente as exportações diretas ou restringiu as exportações indiretas. Por sua vez, a Receita Federal, em 2005, quando foi regulamentar a matéria, aí sim fez essa restrição e mencionou claramente que somente as receitas decorrentes de exportações diretas é que estariam dentro dessa imunidade. Essa instrução normativa lá em 2005, ela foi revogada em 2009 pela 971, mas a 971 manteve toda essa condição. Então, tinha aí um descompasso entre o texto da Constituição e aquilo que foi regulamentado pela Receita Federal. E isso gerou muitas discussões, essa discussão também não é de hoje. Foi muito importante, essas decisões são extensas e eu quis trazer aqui para a gente discutir, fazer uma reflexão até de efeito econômico, alguns trechos tanto da decisão do Alexandre de Moraes como do Fachin. O Alexandre de Moraes, ele traz muito do conceito que já foi trazido em outras decisões do Supremo, quanto à importância e o estímulo da exportação para o Brasil. Então, o voto dele é muito interessante porque ele traz todo um histórico de como surgiu, na verdade, a desoneração das exportações para ganhar novos mercados, para o Brasil realmente passar a ser um país exportador e ter esses produtos lá fora, né? Até para gerar empregos e ingresso de novas divisas para o Brasil. Então, ele defende muito essa questão econômica. E ele próprio diz que em nenhum momento a Constituição Federal fez qualquer tipo de restrição. Então, assim, ele mata logo no começo do voto dele essa questão. Ele diz, olha, nunca houve essa restrição e sempre houve, sim, o estímulo das exportações do Brasil. O voto do Fachin, ele também traz, aí muito em linha com o que o Alexandre de Moraes tinha mencionado no voto dele, que a exportação, ela não tem como intuito, seja de forma direta ou indireta, exportar impostos. E aqui também é outro ponto que vale a reflexão, porque as exportações indiretas, elas estão, é uma operação lícita, ela tem a devida regulamentação, e a própria Receita Federal, quando se trata de exportações indiretas, ela tem uma regulamentação muito clara para suspender PIS, COFINS e IPI.
Então, quando se tratou de contribuições sociais sobre a receita de exportação, ela fez essa restrição, apesar de para outros impostos incidentes sobre o produto haver, sim, uma legislação específica para estimular a exportação em linha com a Constituição Federal. Então, o FAQ traz que a gente não está exportando imposto, e sim o objeto. Então, ele diz, independente de quem é o intermediador, se é uma trade company ou se é uma empresa devidamente habilitada, tanto faz. A exportação indireta tem que estar também dentro da imunidade para fins de contribuição social. Um ponto interessante que eu achei do voto dele é que ele trata, sim, da questão das obrigações acessórias, e eu queria comentar um pouquinho sobre isso aí, pensando em efeito prático dessa decisão. Eu estava comentando, essa aí, né, a tese que foi fixada, né, que a norma imunizante contida no 149, ela abrange, sim, as receitas de exportação indireta. Essas decisões são unânimes e o efeito é ex-tunc, então, diferente aí de outras modulações hoje, é importante a gente ter aí uma decisão com efeito retroativo, até porque é dentro de uma ação direta de inconstitucionalidade, e essa decisão já transitou agora em agosto de 2020. Voltando para a questão das obrigações acessórias, é importante mencionar que a própria Receita Federal hoje tem um sistema novo que eles implementaram desde 2017 para promover a comprovação das exportações, tanto diretas ou indiretas, com toda a rastreabilidade dessa operação. Então, hoje, quem exporta precisa fazer o vínculo das notas fiscais desde a origem. Isso é uma segurança tanto da Receita Federal e também daquele que vende com fim específico de exportação, que vai precisar das comprovações de exportação, até mesmo para desonerar as contribuições sociais, as suas receitas decorrentes dessa operação. Então, hoje a Receita tem um sistema moderno, então ela por si só já reconhece que as operações com fim específico são lícitas e tanto é que criou toda essa rastreabilidade. Eu costumo dizer que as compras com fim específico de exportação, mesmo quando a gente fala de imunidade decorrente das exportações, elas também são limitadas. A mercadoria não vai poder ficar passeando, né? Então, é a venda específica do produtor e do fabricante diretamente para a trade que vai direcionar essa mercadoria diretamente para o porto. Então, quando se compra com fim específico, não cabe várias vendas com fim específico dentro da cadeia. Então, isso também é muito importante, porque apesar do Supremo garantir aí a imunidade sobre as exportações, essa imunidade, ela não é para uma cadeia de venda e revenda, ela é específica para o trade, para o adquirente, com fim de exportar. Então, aí tem também um passo a passo da exportação. E tem um prazo para ser seguido. Então, todas essas empresas que, de alguma forma, ganharem essa imunidade, elas também vão ter que tomar esses cuidados. No âmbito estadual, a gente tem o Convênio 84, que tem que ser observado também para compra com fim específico. Então, essa decisão é positiva, mas ela vem com um arcabouço aí de obrigações acessórias, que foi comentada no voto do FAQIM, que precisa ser cuidado, porque se dão essas receitas, se não houver todos esses cuidados, ela também vai ficar em aberto. No âmbito federal, a gente tem aí a 9532 e a própria IN 152, que também especifica que para ter a suspensão do PIS, COFINS e IPI nas compras com fim específico, as remessas têm que ser feitas diretamente para o porto. E quando a gente pensa em commodities, é impossível a gente imaginar que o porto vai ter condições de armazenar toda essa mercadoria, ainda mais em épocas de safra. Então, aqui tem um risco e tem também uma necessidade aí de, muitas vezes, rever a legislação para adequar a realidade dos setores exportadores. Tem um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados que propõe justamente alterar esses regramentos pensando em armazenamento de mercadoria, pensando aí num cenário logístico que comporte melhor o setor. Então, isso é importante e vale a pena acompanhar. Mas, esse projeto de lei, ainda que seja aprovado, ele resolve a parte federal, não resolve a parte estadual. Então, se todas as exportações não forem feitas conforme está em todas essas legislações,
tanto a receita de exportação, né, para fins de contribuição social, quanto os impostos devidos pelo próprio produto, elas ficam aí sujeitas a eventuais autuações. Essa solução POSIT que eu menciono, ela trata do IPI, ela reforça muito esse conceito de que exportação indireta é aquela que a mercadoria sai do produtor ou do fabricante direto para o porto. E muitas empresas acabam tomando risco porque isso é impossível de ser cumprido. Os efeitos dessa decisão já foram, na verdade, internalizados pela Receita Federal. Então, agora em setembro, a Receita Federal já excluiu, né, essa limitação das exportações indiretas da 971, que isso traz aí uma certa tranquilidade para os contribuintes, porque os efeitos realmente estão sendo reconhecidos pela Receita Federal. Eu também fiz aqui um apanhado de efeitos econômicos, né? Como essa decisão é dentro de uma ação direta de inconstitucionalidade e os efeitos ex tunc, esses valores pagos pelas agroindústrias e pelos próprios produtores rurais, pessoas físicas, eles poderiam eventualmente serem restituídos através de uma medida judicial. Essa decisão, ela também gera um efeito muito positivo em outra discussão que foi julgada em 2018 pelo Supremo. Por muito tempo se discutiu quanto à constitucionalidade do Fundo Rural, devido, né, pelos produtores rurais, pessoas físicas. O Fundo Rural foi julgado constitucional e ele incidia sobre todas as comercializações dos produtores. Então, operações no mercado interno ou exportações diretas e indiretas. Com essa decisão, todo esse passivo que foi criado, ele vai poder ser revisto, porque dentro dessas decisões, dessa contingência, poderão ser excluídas agora as operações de exportação indireta. Então, isso também é muito importante aí para os produtores rurais. Todas as trades agora estão revendo os contratos, até mesmo para diminuir o preço de aquisição, já que os produtores deixarão de ter que pagar as contribuições sociais sobre essas receitas. E essa decisão também reforça o que a gente já vem vendo aí, né, dentro de matéria tributária, o incentivo às exportações contra o desenvolvimento industrial, né? Então, hoje, ter todas as contribuições e impostos desonerados para fins de exportação diretas e indiretas, ele reforça, sim, o estímulo à exportação. A gente tem a taxa do câmbio também, porque esses contratos são fixados em dólar, então a taxa do câmbio é um fator relevante aí. A gente tem a lei do agro, que provavelmente vai trazer novas fontes de recurso, vai trazer uma dinâmica diferente para esse setor, que é importante a gente acompanhar como, na prática, a lei do agro vai aí se desenvolver e se realmente vai trazer vantagens para fins, né, de financiamento de safras. E não deixa também de ser um estímulo para a exportação, porque a lei do agro prevê, inclusive, recursos estrangeiros para financiar essas exportações, e a própria extinção dos benefícios fiscais e da própria reforma tributária. A reforma tributária, como a gente vem acompanhando, também faz essa extinção de benefícios e garante aí, de uma forma ou de outra, também a imunidade das exportações. Então, são esses efeitos econômicos. Tem bastante efeito econômico aqui, porque vai dar possibilidade da agroindústria e dos produtores reaver valores, diminuir as suas contingências e também planejar o seu negócio nos próximos anos. Então, se hoje a gente tem um percentual de exportação relevante, eu acredito que, a médio prazo, esses números vão ser mais significativos, considerando todo esse cenário que vem se apresentando. Eu fiz uma apresentação curta por conta do tempo, eram essas minhas considerações e eu fico à disposição. Obrigado, Fernanda. Tema extremamente relevante, realmente, né, que mexe bastante aí principalmente com agro, né? E, bom, temos algumas perguntas, temos alguns minutos, eu vou endereçar algumas perguntas aqui para vocês, pessoal. Primeiro, eu vou começar pela ordem aqui. Mara, o que você está entendendo com relação à decisão do STF se impede ou restringe a aplicação da Lei Complementar 160 aos autos de infração aguardando julgamento
e aos benefícios que tenham sido reinstituídos pelos estados. Quais são eu sei que o Gilmar Mendes ele coloca ali a questão da lei complementar, tem um trecho do voto prejudicado. Ele resolveu falar, né? Exato, exato. Mas assim, a ADIM não foi julgada, né? E a decisão, assim, a parte que decide o tema, né, decidido no Lei de 15 que você comentou, não traz a Lei 160, enfim, nem era objeto, então também acho que nem por uma questão processual não poderia estar, né, na tese aprovada. Mas o que você pensa em relação a isso, né? A decisão do Supremo e o que está acontecendo? Seria melhor ele não ter mencionado isso no voto dele, porque só trouxe mais confusão, né? Porque se confunde, que ele praticamente ele menciona assim, você poderia entender que ele está dizendo o seguinte: olha, esta decisão que eu vou dar agora não vai impactar os contribuintes que estão autuados, porque tem a lei e a lei resolveu o problema, né? Mas não é isso que a gente vê na prática, até porque essa lei está sendo batida, né? Passado batido. Os estados estão tentando burlar de tudo quanto é jeito e não aplicar a legislação e nem aplicar, vamos dizer, nem reconhecer os créditos. Agora, o interessante é que os embargos de declaração falam justamente isso, que esta decisão ela causa conflito com a própria lei complementar. Porque a lei complementar ela não só remite os créditos, mas ela confere a possibilidade dos estados conferirem novos incentivos com base nessa mesma legislação, né? Então, é o que se discute na ação, é o que se discute nos embargos, que efetivamente essa decisão implicaria em não vigência da própria lei complementar, porque ela estaria em contradição a partir do momento que a lei permite créditos futuros e a própria decisão permitiria autuações em créditos futuros, né? Tem muita, vamos dizer assim, é uma decisão um pouco desconectada da realidade. Ela é confusa mesmo, porque a partir do momento que ela diz que vale daqui para frente, deveria ser válido daqui para frente para quem seja, né? Tipo, esquece o passado, passa a régua e bola para frente. E ainda mais com a justificativa de dizer o seguinte: olha, bola para frente, porque a lei complementar veio justamente para resolver esses problemas, então vamos acabar com eles, né? E não suscitar mais problemas, causando uma situação até de antisonômica entre aqueles que foram autuados e aqueles que procuraram o judiciário para se defender, até mesmo preventivamente, não esperando uma autuação, né? Então eu ainda vou esperar o que vão decidir dos 5 embargos que puseram, cada um de um jeito, e descobrindo um ponto diferente, né? Então, eu não consigo responder assim, em tótum a tua pergunta, mas ela já foi objeto de discussão, vai ser objeto de discussão. Com certeza. E alguns embargos, não nesse caso, mas alguns dos embargos já das decisões proferidas no plenário virtual têm sido julgados e não têm sido acolhidos, né? Então, eles também são julgados no plenário virtual e, às vezes, também a gente tem esse problema da falta de discussão, né? Da dialética dos ministros entre eles e com os representantes das partes, né? E isso está tornando aí as decisões, digamos, com menos diálogo, né? Então, às vezes, tem pontos aí relevantíssimos que poderiam ser acolhidos em embargos e podem não sê-lo por conta do julgamento ser no plenário virtual. Exato. Então, realmente é muita preocupação. E aí tem uma pergunta para o Rafael. Obrigado, Mara. Tem uma pergunta para o Rafael também aqui. Se a decisão do Supremo torna mais segura a importação via trading com o aproveitamento de incentivos de ICMS. Então, a gente teve a convalidação que a Mara comentou, né? Então, a pergunta que, aliás, o tema dos dois um pouquinho, né? A gente tem incentivos para as tradings, né? Então, que foram convalidados, até onde eu vi, boa parte aí, ou se não todos, haviam sido convalidados nesse processo aí, né? No CONFAS, de depósito e tudo mais. E aí tem essa decisão que, na encomenda, é do estado da origem, do estado da trade. Então, o que você pensa com relação a essas estruturações com tradings e as convalidações, né? Você entende que a decisão do Supremo
ela dá um conforto para o contribuinte ou não? Na verdade, se a gente for analisar para qual estado recolher o ICMS, ela dá conforto em relação a isso, né? E ela reconhece as operações de importação por encomenda, que o ICMS vai ser recolhido para onde está a trading. E aí, em tese, né, seria favorável no sentido de que a trading aproveitaria os benefícios que ela tem naquele estado e nas operações interestaduais ou internas posteriores com benefício fiscal. E aí, em linha com a Lei Complementar 160, que maior segurança jurídica em relação a isso. Então, de fato, a gente teria um menor risco para os contribuintes em relação a essas operações. Agora, como a Mara comentou, essa decisão aí ela é totalmente torta, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma lei complementar e um procedimento que foi seguido pelos estados para validar esses benefícios, essa decisão diz que pode exigir o estorno do crédito para esses benefícios que não foram concedidos pelo CONFAS, por unanimidade pelo CONFAS. Então, assim, gera uma certa segurança jurídica, mas também não dá para saber o que vai acontecer daqui para frente, porque os estados podem continuar glosando esses benefícios que não foram concedidos pelo CONFAS aí, ou a revelia do CONFAS. Uhum. Ou seja, pela decisão da importação, a gente deve ter uma segurança. O problema é a decisão da guerra fiscal, né? Exatamente. Você tem essa bola aí ainda dividida, né? Não, e mesmo a decisão do Supremo, a gente tem essas situações em São Paulo, tem um monte de auto de infração que desconsidera a importação por encomenda, porque a marca, o cara importa da marca dele mesmo, que ele tem exclusividade de distribuir no país, ele participou da negociação, enfim, tem outras questões ainda na NUTIT, né, Mara, para serem decididas, né, e aí alguma questão ainda... E a questão que foi decidida, o leading case, no caso da importação, é interessante porque ele traz alguns argumentos que o próprio voto contradiz. Ele diz o seguinte, olha, porque não passou por São Paulo, foi direto para Minas, porque é uma industrialização a mercadoria é uma matéria-prima, então ela é usada para industrialização, então o destinatário da mercadoria seria o estabelecimento industrializador da empresa. E mais, ela traz uma questão que é o benefício fiscal que São Paulo concederia para esse tipo de operação. E ainda por cima diz que essa operação foi montada por causa do benefício fiscal. Quer dizer, ela vira do avesso e vira um caso Polaroid, né? Acaba sendo um caso Polaroid que não tem nada a ver, né? Bom ponto, bem isso aí. bem difícil. O estabelecimento de São Paulo é simulado, no fim das contas. Exato. E o mais curioso é que o Fachin se avoca a competência para analisar o caso quando o contribuinte já tinha pago a exigência lá em Minas Gerais. E fala assim, olha, eu vou analisar porque eu quero reafirmar aqui a jurisprudência da corte. E aí tem toda essa confusão na declaração de voto do Alexandre de Moraes, que o negócio fica complicado. E o Fachin foi o divergente da guerra fiscal, né? Ele foi o voto divergente, né, Mara? Foi o Fachin, né? Então veja aqui, né? E, aproveitando, então, Zé Flávio, tem uma pergunta para você aqui também que chegou. Questão das transferências. Você já comentou um pouquinho, mas se você quiser falar um pouquinho mais, né? Se a decisão do Supremo permite aos contribuintes a manutenção dos créditos, mesmo com as saídas não tributáveis, né? Sim, a decisão em si, ela não trata desse ponto, né? O acórdão, ele é bem direto e reto no sentido de dizer que não há fato gerador nas transferências apto, né, a determinar a incidência do imposto. A conclusão de que a manutenção do crédito está dando a jurisprudência do STF também em repercussão geral, no caso específico da manutenção de crédito das saídas dos celulares para comodato, né? Exato, porque ali o argumento básico utilizado pelo STF para manutenção do crédito é o mesmo utilizado para não incidência do ICMS nas transferências. Então, se na transferência o STF entendeu que não há uma operação, porque a palavra circulação e operação, a acepção tem que ser do seu aspecto jurídico, em que há a transferência de titularidade, né, e no caso do comodato,
o direito à manutenção foi justamente pelo fato de não haver uma operação com não incidência ou isenção, porque o comodato não é uma operação, né? Porque o bem permanece na esfera de titularidade de quem está o remetendo, aquele entendimento impacta esse primeiro aqui da transferência. Naturalmente, os estados não vão se dar por vencidos. Eu acho que isso ainda vai render bastante discussão, autuação e não sei muito bem o que vai acontecer. A questão da glosa na origem e também no destino, né, do crédito que o destinatário tomou. Mas é uma briga boa e eu acho que o crédito deve ser mantido em benefício da neutralidade fiscal. A gente não tinha mais nada que se preocupar. Mais nada. E o Tá CONFASC, exato, já o CONFASC difícil antes, né? Pois é. Já estava difícil antes. Ninguém aplicava a súmula 166, deixava ela de lado, ela não servia para nada. Agora vai ser ao contrário, né? Eu vou poder cruzar o crédito da nota fiscal que vier de transferência do outro estado. Mais um problema. Exatamente. Mais um problema. Mais um. Pois é. E os estados que tentem agora se é uma convergência no CONFAS para tentar criar alguma dinâmica de compensação, porque isso aí ainda vai render bastante discussão. Não, isso aí. Não, e se o Estado sempre glosa, né, se o contribuinte ele debita maior, né? Os casos das transferências, a gente já tinha um problema lá daquela definição da Lei 87, né, do custo de produção ou da entrada mais recente, o custo de produção era um valor inferior ao custo contábil até. Né? Então, e o STJ foi na linha de que aquilo ali é aplicável. Quer dizer, imagina agora que não deveria ter tido nenhuma incidência, né, pelo Supremo. Então, eu acho que isso vai realmente abrir um contencioso aí bastante, quer dizer, pode né, abrir um contencioso bastante interessante. E também não teve modulação, né? Não para a gente. Para dizer, essa bagunça daqui para frente, não daqui para trás. Né? Não teve modulação, não teve embargos, já transitou em julgado a decisão. Isso que eu acho, assim, interessante, né? Transitar em julgado uma decisão dessa. Porque é curioso, né? Como os leading cases eles têm uma capacidade aí de determinar para o bem e para o mal. Era um caso de uma transferência de gado entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, um caso que não envolvia grandes empresas ou grandes contribuintes, em que eu não sei se a atenção que foi dada ao caso é a atenção que se costuma dar quando tem um leading case mais parrudo, digamos assim, ali no Supremo. Acho que acabou passando, mas tem bastante água para passar ainda embaixo da ponte. E o pior é que vai contra a lógica da estrutura do próprio tributo, porque o tributo acompanha a mercadoria, né? No final das contas. Como é que você transfere para o Estado sem nada, zero? Aí, quando você for vender a mercadoria, você vai vender com a alíquota cheia. Então, ninguém pensa no efeito econômico. Você vai pagar duas vezes, né? Então, vai ter duas vezes mais ICMS, né? Não dá. Né? Claro. Exatamente. Fora a questão federativa, né? A questão federativa. O Estado, o José Flávio colocou isso muito bem na apresentação, né? Um Estado vai ter que ficar com todo o crédito e o outro com todo o débito, né? No fim das contas, né? Você desequilibra muito a federação. Era uma coisa que tinha uma, vamos dizer assim, uma lógica de você discutir quando a operação era interna. E aí, por conta da decisão do 66, etc., da súmula, os Estados criaram a centralização. Simples assim. Então, e tudo concentrado dentro do Estado, o efeito é zero. Né? O efeito dessa situação é zero. Agora, quando você fala numa operação interestadual, você quebra completamente a lógica do sistema não cumulativo. É isso aí. Então, é complicado. O Alcides já dizia, né, que o ICM, na época, deveria acompanhar a mercadoria, né, até o consumo final, porque ele é um tributo sobre o consumo, né? E aí, alguma coisa se perdeu no caminho. Isso aí. Legal. E aí tem uma pergunta também aqui para a Fernanda. Fernanda, acho que você falou um pouquinho também, mas estão perguntando do CARF. Como é que o CARF está se posicionando? A gente sabe que o CARF, se não me engano, tinha umas decisões para os dois lados, né, com relação a esse assunto, né? E pós a decisão, porque o CARF, quando teve a decisão do ICMS da base dos COFINS,
ficou um pouco ali, né? Tinha decisão para todo lado, porque a decisão não tinha estado em julgado, etc. Como é que o CARF está se comportou a partir da decisão e vem se comportando aí com relação a esse assunto? Então, como você bem falou, realmente, antes da decisão, o CARF estava bem dividido sobre a matéria, e depois da decisão do Supremo, tem uma decisão de julho que tratava do Fundo Rural, e aí ele já acatou realmente a decisão do Supremo, né? Até dentro do próprio regulamento do CARF. Então, tanto a Receita Federal como o CARF, eles estão realmente acatando aí o que foi decidido no Supremo. Ah, legal, perfeitamente. Bom, gente, a gente está com o horário um pouquinho já estourado, mas então eu queria agradecer a todo o público, agradecer aos meus colegas aqui do Núcleo Tributário, né? Acho que eu não mencionei isso no começo, mas todos nós aqui somos parte do Núcleo Tributário do Comitê Jurídico, muito bem presidido aí pelo Vicente Bagnoli, que fez a abertura, e convido já todo o público para amanhã. A gente tem mais um dia, né, de evento, né? Então amanhã temas diferentes, também dentro do mesmo tema macro, que são as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária, mas com temas diferentes, né? Amanhã teremos outros expositores, outros temas, então todos já convidados para participar. E agradecer aos meus colegas aí pelas excelentes exposições e debates muito ricos. Poderíamos ficar aqui até o dia todo, mas enfim, né, temos o compromisso do horário, então queria agradecer e espero todo mundo amanhã no nosso evento. Obrigado, pessoal. Obrigado, bom dia Obrigada. a todos. Tchau, bom Até dia. mais. Bom dia, até Bom mais. dia, até mais.